nos assistir no YouTube. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês que estão nos assistindo aí do YouTube, que estão participando aqui na aula através do Grupo Sobrapa. E hoje nós vamos falar aqui do canal Coisas de Cideres e também do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de doenças psicossomáticas e vamos correlacionar essas doenças psicossomáticas com os sentimentos que levam a elas. E vamos também explicar como é que o sujeito, quando ele não consegue simbolizar, ele acaba transferindo para o corpo essa dor emocional do que ele não conseguiu falar. Então, meu nome é Cideres, para quem não me conhece, eu sou psicanalista clínica, coach de desenvolvimento social e também sou autora de livros. Eu já escrevi 4 livros a respeito de narcisismo, e vocês podem encontrá-los nas livrarias de todo o Brasil também. Vocês podem encontrar esses livros nos Estados Unidos e também vocês vão encontrá-los na Europa, em vários países, nas livrarias, pois ele está sendo distribuído por várias editoras internacionais. Então, pessoal, o corpo, ele fala aquilo que a palavra não simboliza. Hoje, nós vamos encerrar por um tempo essa nossa roda de conversas, porque a psicanálise, ela requer estudo de vários temas. Então, na próxima aula, daqui a 15 dias, falaremos a respeito de psicoses. O que as psicoses... O que é psicose, como a psicose ela vai estar agindo de acordo com a diferença de cada pessoa que sofre deste transtorno. Mas hoje vamos voltar aqui para as doenças psicossomáticas. Vamos compreender o que é o sintoma psicossomático. Então, o sintoma psicossomático não é apenas orgânico, mas é uma via de expressão psíquica. A psicossomática clássica, com Franz Alexander, nos mostra que conflitos emocionais crônicos podem se manifestar em órgãos específicos, através do sistema neurovegetativo, e mesmo que é o mesmo que o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema neurovegetativo e o sistema nervoso autônomo é a mesma coisa. Isso, e é uma parte do sistema nervoso que é responsável por regular as funções vitais do corpo, ou seja, tudo que acontece em nosso corpo, sem depender de nossa vontade consciente, está relacionado ao sistema autônomo e ao sistema neurovegetativo. Os batimentos cardíacos, a respiração, da digestão, a pressão arterial e o funcionamento dos nossos órgãos. Então, dessa forma, qual é a base teórica que nós vamos ver aqui, que nos leva a perceber isso? De acordo com o psicanalista e pesquisador Franz Alexander, existe uma relação entre a emoção crônica e um órgão-alvo que está correlacionado com as emoções do sujeito. E nesses casos, o sistema nervoso autônomo
vai atuar como mediador. Alexander demonstrou que determinadas emoções reprimidas cronicamente ativadas produzem descargas fisiológicas específicas em nosso corpo, levando a doenças como úlceras, hipertensão, distúrbios respiratórios, doenças autoimunes e cânceres. Freud percebeu que a conversão histérica, já no início, na criação da psicanálise ali por Freud, ele percebeu que a conversão histérica era um sintoma que é como linguagem do inconsciente. A pessoa não conseguia expressar as emoções, ela mesma às vezes não conseguia perceber o que estava envolvido, e dessa maneira o corpo passava a ser usado como palco de conflitos psíquicos. Então, pessoal, aqui continuando, falando a respeito do sistema neurovegetativo, ele é composto por dois eixos, duas divisões funcionais. O sistema simpático, que atua em situações de alerta, estresse ou perigo, luta ou fuga, e ele acelera o coração, aumenta a pressão e reduz a digestão em casos de luta e fuga, quando aumenta o hormônio do cortisol. E o sistema parasimpático, ele atua em estados de repouso, de recuperação, de regeneração. Ele diminui os batimentos cardíacos, estimula a digestão e promove o relaxamento. Quando o indivíduo ele vive um conflito emocional crônico, medo reprimido, raiva ou ansiedade prolongada, isso irá ativar repetidamente o sistema simpático. E com o tempo, essa ativação vai gerar sobrecarga em determinados órgãos e também vai gerar alterações hormonais, como nós já falamos, o aumento do cortisol e também disfunções funcionais. Só um minuto, pessoal, que eu vou permitir mais um convidado nosso entrar. Oi, boa noite, fica à vontade. Então, pessoal, como isso, essas disfunções, essa sobrecarga chega ao nosso corpo, o cérebro, ele interpreta uma situação como ameaça. Por exemplo, uma mulher que vive num relacionamento abusivo, ela vive ali sobrecarregada, tendo que ser sempre boazinha. Um homem que trabalha, por exemplo, num trabalho como a polícia militar, que tem que estar atendendo aí ocorrência uma atrás da outra, resolvendo problemas de outros, até mesmo pessoas trabalhando em hospitais, enfermeiros e tal, aquela correria toda, o cérebro vai interpretar como uma situação de ameaça, quando essa pessoa não tira um tempo, sobrecargas de trabalho, a pessoa não descansa, trabalha em 2, 3 trabalhos e ela não descansa. Então, o cérebro interpretará como uma ameaça, mesmo que seja simbólica, mesmo que seja um medo do que algo que possa acontecer, mas se está gerando uma ansiedade, tem que ser tratado. Porque talvez, por exemplo, uma criança ou uma pessoa que de repente pega um pânico de alguma coisa que é imaginária, mas para ela é real. E dessa forma vai ali estar ativando o seu cortisol, o seu sistema
simpático e o sistema neurovegetativo irá atuar. E dessa maneira, ela vai enviar sinais aos órgãos. O órgão vai responder de uma maneira crônica, se a situação for de estar convivendo com dificuldades ali, uma vez após outra. E à medida que continua o sujeito vivendo com o estresse repetidamente, surge o sintoma que em cada caso subjetivo, cada um de nós vai ser despejado ali aquele cortisol, aquela dor emocional em um órgão que corresponde ao nosso sentimento mais forte no momento. E nós vamos explicar isso correlacionando as doenças com os sentimentos. Apesar de que, pessoal, não é reconhecido de maneira científica, mas nós, psicanalistas, nós percebemos através dos nossos atendimentos que realmente existe essa correspondência, porque a gente começa a tratar uma pessoa, por exemplo, que foi abusada, que está com problemas na pele, ela vai melhorando. Nós começamos a atender uma pessoa que ela tem muito medo de ficar doente, que ela tem muito medo de perder a vida, que ela tem muito medo de determinadas situações, e essa pessoa ela pode desenvolver um problema autoimune no sangue. Nós vamos correlacionar vários sintomas aqui, nós vamos perceber que faz todo sentido. E então, pessoal, o que está envolvido em tudo isso? Eu quero deixar claro aqui, antes da gente passar para a nossa querida psicanalista Marianice, que existe um vilão. E esse vilão, para que essas coisas aconteçam, é o supereu, né, que foi falado por Lacan, ou o superego. Por que é um vilão? Porque a nossa capacidade com relação a estabelecer limites, o que não é dito, tudo isso vem do nosso superego, vem das nossas restrições que foram colocadas para nós, pelos nossos pais. A mulher, por exemplo, muito educada, ela é educada a estar sempre servindo, fazendo a vontade do outro, sendo submissa o tempo todo. Não é que a gente não deva saber conversar, falar com calma, ter educação e mesmo estar observando até onde é o meu espaço, o meu limite, até onde é o espaço e o limite do outro. Nós não devemos querer a qualquer custo nosso espaço, nós devemos estar negociando esse espaço com calma e tranquilidade, e explicando, mostrando o porquê. E se a pessoa falar mais alto, se a pessoa gritar, a gente vai falar calmamente. Não é assim que eu falo com você. Eu te trato com respeito, por favor, me trate com respeito também. Mas voltando aqui, o superego são as falas dos nossos pais, são as falas das pessoas de autoridade na nossa infância. E essas falas ficaram ali, gravadas no nosso superego. E esse nosso superego são as falas também das pessoas da igreja, das pessoas do convívio religioso, que vão falar muitas coisas ali e que vão estar fazendo uma cobrança. Não é que a gente não deva gostar da religião, devemos gostar e praticar. Sim, é muito importante, é uma sublimação, mas nós devemos observar até onde isso ou aquilo é bom para mim e me faz bem. Eu estou sendo respeitado? Eu estou me respeitando? Eu estou respeitando o meu próprio limite de até onde faz bem para mim ou não? E se nós estivermos nos respeitando, nós adoeceremos menos.
Então, pessoal, eu vou passar agora para a Marianice e ela vai começar aí com a contribuição dela nessa noite a respeito de doenças psicossomáticas e como nós vamos correlacionar com emoções, falando para vocês que não é totalmente ético, não é totalmente científico, mas é comprovado não pela ciência, mas através do tratamento psicanalítico que o sujeito melhora, sim, quando ele se trata através da psicanálise e nós estamos capacitados a ajudá-lo a se cuidar e observar as emoções envolvidas no psicossomático. Mas agora a professora e colega psicanalista Marianice vai se apresentar e começar a contribuir. Boa noite a todos. Sou Marianice Lisboa de Freitas. Estou aqui para contribuir com a nossa conversa de hoje sobre doenças psicossomáticas. Então, para Freud, o sintoma é uma formação de compromisso. O corpo adoece quando o sujeito não consegue simbolizar o conflito. A dor física pode substituir a psíquica. Para Lacan, o corpo é como o efeito da linguagem, sobre o gozo, inscrição do corpo, falha na simbolização, fenômeno psicossomático. Lacan amplia essa visão ao afirmar que o corpo é marcado pelo significante. Na psicossomática, há uma falha na mediação simbólica e o corpo passa a registrar diretamente o excesso de gozo. Então, pessoal, gozo nem sempre é um gozo positivo. Muitas vezes o gozo pode ser o gozo na dor. Então, nós somos formados, sabe o ferro que se aguça com ferro? Então, o ferro que é forjado ali, a ferramenta, com um grau muito alto, assim somos nós humanos. Nós não somos formados ou forjados, a nossa personalidade e jeito de existir, na alegria, não. Nós somos formados na dor. Na dor é formada a nossa personalidade. Na dor é formado o nosso eu. O sujeito, ele começa, por exemplo, ali até 6 meses, ele acredita que ele é mamãe um só. De 6 meses em diante, ele começa a se frustrar. Ele precisa se frustrar. Não de maneira exagerada, mas ele precisa se frustrar e aprender a lidar com essa frustração. Ali ele aprende que ele vai ter que tratar bem a mamãe, que ele vai ter que tratar bem o papai, se ele quiser ser bem tratado. Muitas vezes a criança, quando ela começa a nascer o dentinho, e ela não entende que ela tem que tratar bem, ela vai morder. Já é o narcisismo ali meio patológico, com a raiva dele tentando já aparecer. Mas aí vem a fase onde o sujeito começa a perceber que a mamãe sai, pega a bolsa, que ela não está o tempo todo, que ela vai cuidar do papai, do irmãozinho, e dessa maneira, essa criança, ela vai se frustrar, vai chorar, vai perceber que vai ter que agradar a mamãe, dar um sorriso, brincar com o papai, para ele ganhar atenção. E isso é saudável até certo ponto, mas é ali nessa dor que nós começamos a ser forjados. E se ali nesse momento passar do normal e a criança for frustrada demais, vai vir um narcisismo vulnerável. Aquele que se sentiu humilhado no futuro vai tender a humilhar os outros. Então, o gozo na dor é uma maneira de existir para muitas pessoas, por exemplo, para quem é hipocondríaco. Se vocês olharem as aulas anteriores, nós falamos
sobre a hipocondria de doença, a pessoa que tem a mania de doença, e sobre a hipocondria do vitimismo, que é a pessoa que ela vai se colocar como vítima de tudo, porque ela tem um ganho secundário com isso. Está lá atrás das nossas aulas, e vocês podem voltar e assistir. Mas, pessoal, falando aqui agora um pouco mais a respeito de tudo isso, né? Nós vamos começar a correlacionar as doenças com os sentimentos. Eu vou falar aqui dos rins. Quando a pessoa, muitas vezes, tem um problema nos rins, ou mesmo quando chega um câncer nos rins, essa pessoa ela teve uma dificuldade muito grande de filtrar as experiências emocionais, medos inconscientes. Os rins, eles simbolizam a capacidade de seleção e de eliminação. Então, de eliminar, selecionar e eliminar psicologicamente. Isso se traduz na dificuldade de separar o que é seu do que é do outro. Muitas vezes você acha que tem que ser bonzinho, exagerado, porque você tem um cargo no qual você tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, e você não sabe, não, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui é meu, isso aqui eu não quero dar, isso aqui me pertence, o meu tempo é só até aqui, eu não posso passar daqui. Mas a pessoa tem dificuldade de estar simbolizando. E o sistema ortomuscular? Joelhos. Os joelhos significam uma rigidez, uma dificuldade de ceder. E a coluna, pessoal, a coluna ela vai representar uma sobrecarga emocional. Aquela pessoa ela está sobrecarregada emocionalmente, ela não está suportando ali a situação do momento, mas ela está fingindo que suporta, passando do limite dela. Então, a coluna vai ser afetada. Os pés. Quando você tem problema nos pés, dá uma artrose nos pés, os pés doem, é porque você está inseguro, tem a ver com a insegurança e com o medo do futuro. Tem qualquer coisa acontecendo nos seus relacionamentos ali, no qual te dá um medo do futuro. O que vai ser do meu futuro? Essa situação eu não estou gostando, não está boa para mim. Como é que isso eu vou poder fazer porque eu não estou suportando essa situação? É isso que o problema nos pés tem a dizer. E o corpo estrutural, ele reflete e sustenta a nossa sustentação psíquica. Quando o sujeito não se sente ali aceito, quando ele não se sente acolhido, quando ele não se sente feliz, o corpo vai expressar essa instabilidade que essa pessoa está sofrendo nesse momento, viu, gente? Agora, eu vou passar para a Marianice para que ela também possa correlacionar aí alguns sintomas com dores emocionais. Então, um dos sistemas também atingidos é o sistema cardiovascular, com problemas cardíacos e hipertensão. O coração, ele vai causar, através dos conflitos afetivos, excesso de responsabilidade. A hipertensão vem de agressividade reprimida. Isso não acontece já na vida adulta, desde criança, quando aquela criança, desde pequena, vem reprimida, forçada a trabalhar muito cedo, crianças forçadas a vender produtos, e excessos de trabalho. Então, ele vai fazer uma coisa que ele não quer. Então, aquilo ali vai reprimindo. Essa repressão, vinda já desde criança, quando chega numa vida adulta, começa a desenvolver problemas cardíacos, problemas de hipertensão. Tanto é que tem pessoas muito jovens, começando já a desenvolver problemas de hipertensão. E cardíacos nem se fala, geralmente muitos começam desde crianças.
Então, o coração simboliza o campo afetivo. Muitas vezes, sujeitos que não expressam emoções vivem sobre tensão fisiológica constante. Então, essa tensão vai causar uma deficiência na criança, no jovem, no adulto, de todas as formas. Isso, e quando a gente olha para essas contribuições da Marianice, a gente percebe que, por exemplo, a pressão arterial, ela tem a ver com o superego. Muitas vezes a criança, ela aprendeu a gostar, ao invés de não gostar, alguns não vão gostar e vão trabalhar demais, mas outros vão aprender a gostar e o superego dele vai cobrar trabalho, 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 responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. E ele vai pegar cada vez mais e vai passar do seu limite. E com relação ao coração, a mesma coisa. A pessoa vai passar do seu limite com relação ao que ela pode fazer. Muitas vezes também tem a ver o problema de coração com a pessoa não conseguir falar o que ela sente, ela guardar para ela aqueles sentimentos, reprimindo aquela raiva, reprimindo a irritabilidade, reprimindo os seus sentimentos, sim. Mas tudo isso tem a ver ali com o superego da pessoa. O superego, ele cobra, faz mais, faz mais, faz mais. E, ao mesmo tempo, o superego restringe, não fala nada. Você não pode falar, você não pode reclamar, você tem que ser bonzinho e boazinha o tempo todo. Então, o superego é um grande vilão. E o que é o superego? As restrições sociais, as falas dos nossos pais, na nossa mente, das figuras de autoridade, nossos professores, e também as figuras de autoridade das pessoas da nossa religião, na nossa mente, aqueles que estão falando de uma maneira correta e aqueles que muitas vezes estão usando o machismo ali e o paternalismo para estar cobrando das mulheres e colocando uma mentalidade de posse e de soberania na mente dos homens. Algumas religiões, inclusive, dizem que o homem é santo, ele batizou, então não pode falar do marido, do namorado, e a mulher tem que calar, e essa mulher vai desenvolver uma doença psicossomática, porque ela tem que ficar caladinha, não pode falar, não pode reclamar. E o homem é a mesma coisa, o homem, às vezes, tem homens que são bons demais, e as mulheres, algumas mulheres vão se aproveitar, a Marianice até falou aí um exemplo, né, Marianice? Quer falar sobre o exemplo, Marianice? Da minha família? Mas não precisa citar nome, né? Nem que é da família. É o caso de uma família que a família é grande, né? Pais com muitos filhos, e essas crianças eram reprimidas até para alimentação. Então, todos tinham que alimentar, comer em volta, quem brigasse ficasse com fome. Os pais nunca pensaram que isso poderia desenvolver problemas, né? Crianças Na vida comiam todas juntas numa gamela, não é que você falou? Numa da vasilha de gamela, madeira. Tudo uma junto. gamela Se em que brigasse eram ali, 12 filhos, todos rodeavam, tinham que sentar no chão e comer. Cada um tinha um pouco de carne. Quem mexesse com a carne do outro saía e ficava com fome. Então, e assim, apanhavam muito também, porque na educação deles, né, para educar 12 filhos de uma vez, e todos assim, era escadinha. E com isso, na vida adulta, dessas crianças, chegaram a 16 filhos, né? Metade homem, metade mulher. Dos homens, eles vão morrendo com ataque fulminante, ataque cardíaco fulminante. Já faleceram 6, assim, seguidos, a cada 2 anos. E, assim, começou desde o mais novo, já não começou do mais velho, começou já desde o mais novo. Então, aquele que teve menos foi aquele que foi mais atingido. E
E isso, estudando, né, aqui sobre as doenças psicossomáticas, assim, fiquei lembrei dessa história que, às vezes, a gente sempre conversa, não entende como que acontece com eles, assim, todos os homens da família morrem de ataque fulminante, assim, um atrás do outro. E você me fez lembrar do meu esposo, que é militar, falando que na Polícia Militar, e aliás, ele até muito preocupado, esse ano até fez exame, teve que colocar um estender no coração, por quê? Porque a pressão é muito grande do trabalho deles. Então, eles vivem sobrecarregados, com uma tensão muito grande. Então, eles, muitas vezes ali, passou dos 50 anos, aposentou para trabalhar logo, logo. Vários dos amigos do meu marido já deram ataque cardíaco, alguns fulminantes, morreram mesmo, e outros tiveram que se salvaram, mas assim, tiveram que colocar estender, tiveram que fazer cirurgias de coração de vários estilos. Então, assim, o estresse extremo em certos tipos de trabalho, eu estou citando aqui a Polícia Militar, porque o meu marido e ele sempre me fala, e é uma realidade, traz um estresse intenso. E essas pessoas precisam, viu, gente? Vocês aí, eu vou colocar esse vídeo aqui para a Polícia Militar de Minas Gerais, se tratarem através da psicanálise. Vocês podem aqui procurar o grupo Sobrapa para estarem se tratando para quê? Para olhar para os traumas internalizados e melhorar a saúde psíquica e viver mais, porque nós podemos acalmar um pouco isso e ajudar a melhorar. Então, pessoal, nós precisamos agora também de continuar aqui falando dos olhos, que é uma dificuldade da pessoa de enxergar a realidade. Os ouvidos têm a ver com a resistência em escutar. E a pele, muitas vezes, quando a pessoa tem problema na pele, é porque ela não conseguiu colocar limites psíquicos. Imagina uma criança que é abusada. Como que essa criança põe um limite? Ela é uma criança e foi abusada por um adulto. Como que ela vai conseguir? Então, os limites psíquicos ficaram fragilizados. Essa pessoa vai ter dificuldade. A culpa dela? Não, não é. Não é sua culpa. E nós podemos ajudar você. Então, pessoal, vou falar agora da lateralidade do corpo. O lado direito do corpo, de acordo com a psicanálise, com estudos, tem a ver com a ação, racionalidade e a relação com o externo. Tem também o lado direito do corpo, também está correlacionado a relacionamentos com o pai, irmão, marido, figuras masculinas na sua vida. Quando dói o lado esquerdo, é alguma dificuldade com essa pessoa, com alguém do sexo masculino. E o lado esquerdo, a emoção, a afetividade e o mundo interno tem a ver, pessoal, também com a mãe, com as irmãs, com cunhadas, com colegas de trabalho, com pessoas do sexo feminino. É reconhecido totalmente pela ciência? Não, mas nós, como psicanalistas, trabalhamos, ajudamos a pessoa a olhar e as pessoas vão melhorando totalmente sua saúde. Então, pessoal, a psicanálise faz todo sentido, sim. A psicanálise e os tratamentos que nós fazemos, se forem acompanhados pela ciência, eles vão ser comprovados, provavelmente cientificamente, sim, porque as pessoas melhoram a sua saúde ao se tratar através da psicanálise. E eu sou prova disso, porque eu mesma tinha um problema de saúde e fui melhorando. Então, pessoal, a lateralidade pode ser utilizada como um recurso interpretativo clínico em contextos simbólicos. Então, eu vou pedir para que a Marianice contribua mais uma vez aí com a gente, Marianice. Pode continuar. Então, falamos também sobre o sistema respiratório, pulmões, tristeza, o luto elaborado, a pessoa que fica triste com problemas e reprime
não se cala, né? Não fala. Então, guarda aquela repressão para si. Vai ter problemas em pulmões, asma, dificuldade de expressão emocional. A pessoa quer falar, mas não tem condição de falar. Então, ela guarda para si. Não se acha no direito, tal, muitas vezes, ou pela timidez, ou por medo, né, da repressão, por ter sido reprimido muitas vezes. Então, guarda isso para si. E muitas vezes a asma vem desse problema aí, dessa repressão. Muito bem, Marianice, muito obrigada. Respirar é trocar com o mundo. Quando o bloqueio emocional, há também restrição respiratória. É isso mesmo, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade, eu me lembro de uma paciente minha que a mãe foi embora muito cedo, e ela muito cedo tinha muita responsabilidade sobre as irmãs, sobre a família, e ainda tinha que ouvir o pai todos os dias reclamando da mãe, falando para ela sobre tudo. Então, quando ela chegou aqui para ser tratada, ela tinha bastante problema de asma. E através do nosso tratamento foi melhorando, né? Porque ela foi percebendo que estava ali envolvido. E nós fomos trabalhando o sistema respiratório e o direito dela de respirar através de estarmos ajudando ela a simbolizar essas dores emocionais. E nós temos ainda mais, a mama, ela tem a ver com cuidado, com o vínculo mãe-bebê, conflitos em cuidar e ser cuidado, dar sem receber, não conseguir reconhecer o próprio desejo, não se permitir a ser alguém, a ter desejos, a querer. Eu não preciso, para mim essa roupinha tá boa, nada, esse calçadinho tá bom, do jeito que tá a vida, deixa correr. Eu não quero incomodar ninguém. Eu vou ficar quietinho, aceitando o que vier para mim, porque eu não quero incomodar ninguém. Vou ficar quietinha, e aí eu não vou pedir nada, eu não vou falar o que não me desagrada, eu vou deixar a vida correr, porque eu tenho medo de perder as pessoas, de perder o meu lugar, e dessa maneira, pessoal, a pessoa só vai perdendo cada vez mais. Entendam isso e passem a olhar para vocês com mais carinho, tá? Então, pessoal, uma abnegação excessiva é o que leva a problemas na mama, inclusive o câncer. Estômago, capacidade de processar experiências. A pessoa não tem essa capacidade. É uma dificuldade muito grande de estar processando as experiências difíceis da vida. Ficar humilhado e não falar nada, permitir que as pessoas humilhem, as perdas que vêm com a vida, os conflitos, angústias internalizados e raiva reprimida, né? A pessoa trabalhou, os filhos chegam ali na idade adulta, a filha vai para a festa, conhece um rapaz, tem um filho com um homem, tem um filho com outro, aquele pai é sistemático, ele gostaria de ter uma família mais organizada, é uma cidade pequena, onde existe ali toda uma sociedade observando, e aí vem uma raiva reprimida naquele pai. E não estou julgando a mulher, não é isso, só estou dizendo aqui do pai e de como acontece. E não estou também julgando a família, e não estou dizendo que é isso ou aquilo, mas em alguns casos, de uma pessoa muito rígida, que cobra e que quer tudo certo demais,
e isso não acontece, ela vai dar problemas no estômago. Esse é a fala. Eu estou dizendo o porquê e citando um exemplo, pode ser vários outros, porque aí desse a pessoa vai ver, não, no meu caso, não é um problema com essa filha, é um problema com o funcionário, é um problema comigo mesmo, é um problema com a minha esposa, é um problema com o meu marido, são vários os exemplos, eu citei um problema. Sangue, circulação, identidade biológica, vivências de desorganização subjetiva. Uma criança que não teve ali, talvez, o direito de ter a sua subjetividade, de se formar um eu. Ela teve, desde cedo, que ser o que o papai queria, o que a mamãe queria, porque senão ela ia apanhar. Ela ia, se ela não fizesse exatamente como o papai e a mamãe falasse, ela iria levar uma surra. Então, a subjetividade dela foi prejudicada para que ela pudesse viver o outro, que o outro queria. E uma sensação de ameaça também à existência da pessoa. Então, uma pessoa que tem um problema, uma doença no sangue, seja ela em qualquer uma das células sanguíneas, ela tem uma sensação de ameaça à existência dela, uma fragilidade na constituição do eu, né? Só que aqui, no entanto, pessoal, é necessário nós também termos cautela, porque muitos problemas de doenças imunológicas com base em sangue tem base biológica e genética, nem sempre é psicossomática. Mas agora eu quero passar para o meu querido amigo e professor Siqueira, para que ele também esteja contribuindo conosco. Muito bem, Cidélis, muito bem. Boa noite, Cidélis, boa noite, Ana Alice. Maria Nice Lisboa. E boa noite a todos que assistem a essa live. Enquanto vocês falavam aí, o Cidélis, eu lembrei do caso. Ontem eu conversava com uma moça, uma jovem, que fez várias tatuagens no corpo. E eu perguntei para elas, nossa, tatuagem dói, né? Isso aí você tem que usar um aparelho, uma agulha, isso dói no corpo. Eu falei, eu não sinto dor nenhuma. Quando estou estressada, eu tatuo. Eu achei interessante essa posição, sabe? E vocês falando aí, eu fui pensando aqui com os meus botões, a tatuagem, e é uma superação de dor, né? É engraçado isso aí, né? A tatuagem é uma coisa que faz parte do processo de, não sei, quer provar uma resistência, eu suporto isso. E outra coisa, né? Libera a endorfina. E a endorfina é um hormônio que dá uma sensação de bem-estar. Então, eu pensei, como as tatuagens do corpo dela, pelo menos ela falou que tinha as costas todas tatuadas, e isso é significativo, porque tem uma linguagem, né, uma linguagem corporal, ela quer mostrar alguma coisa. Mas o que me chamou mais atenção, Cidélis, é que isso é significativo para ela. Ela escolhe, inclusive, né, por exemplo, tá no braço esquerdo, estava tatuado um lobo. Aí eu fui, né, olhar, falei, puxa vida, o lobo lembra, sabe, autoridade, lembra, tem uma conexão com alguns sentimentos, com algumas emoções. Então, eu fiz essa ponte com vocês trazendo isso à tona, esses assuntos todos das doenças psicossomáticas. Às vezes o ambiente pesado, né, um ambiente pesado, um ambiente tenso, provoca um estresse, uma diarreia, uma dor nos rins, uma dor de cabeça, e às vezes a pessoa toma remédio e não sabe que a causa daquilo está naquele ambiente, né? Então, é muito legal isso que vocês trazem, é um assunto extremamente interessante, e eu convido até as pessoas que estão assistindo a participarem disso.
fazerem realmente análise, porque às vezes a pessoa acha que isso é uma dorzinha de cabeça, isso vai passar. Aí toma um remédio, um paliativo, passa, tudo bem, mas as emoções estão ali fabricando hormônios, estão provocando outros desdobramentos saudáveis. É isso aí, Sidélia. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E foi muito bom você colocar isso aí, Siqueira, por quê? Porque a gente começa com a dorzinha de cabeça, uma somatização. E depois, pessoal, vai para a psicossomatização. Quando chega na psicossomatização, já é uma doença autoimune que já está, assim, encaminhando para o câncer. E a doença autoimune, ela já também não tem cura. Você vai controlar através da psicanálise, mas ela não tem exatamente uma cura. Eu, por exemplo, quando há uns 14, 15 anos atrás, descobri que eu tinha plaquetas altíssimas, estava aí mais de 800 milhões, se chegasse a 1 milhão, chegaria na leucemia, né? Se juntasse a leucemia, outro dia uma amiga minha me disse, mas com leucemia a pessoa vive anos. Tudo bem, se chegasse na leucemia, provavelmente ainda, se fosse só leucemia, não daria tanto problema, mas a leucemia com a trombocitose essencial, que é uma doença psicossomática que eu tenho, que me trouxe para a psicanálise, para estudar a fundo as doenças psicossomáticas, para que eu me compreendesse e me melhorasse, esse problema da doença psicossomática, ele não cura, mas ele é controlável. Tanto que de 850 milhões, que estavam as minhas plaquetas, é uma doença que acontece com uma em cada 1 milhão de pessoas, né? Estava mais para cima, mais para chegar ali na leucemia, do que para baixo. Eu andava, eu sentia minhas pernas fazendo assim. E aí eu fui controlando as minhas emoções, fui aprendendo a falar, não, isso eu não quero, não, isso eu não aceito, não, isso não é bom para mim. Mas com educação, com jeitinho, pontuando com meu esposo, mostrando para ele a minha necessidade de cuidar de mim, não quer dizer que eu tivesse algo contra essa ou aquela pessoa ou situação, mas cada um tem a sua vida e eu tenho a minha e o direito de cuidar da minha saúde. Então, eu comecei a cuidar e as minhas plaquetas foram baixando de 850, 780, 720, 650, 580, 540, até chegar em 430 mil. Sabe? Só que sempre que uma emoção acontece, às vezes pode dar uma subidinha. Eu agora, há 2 meses, perdi um sobrinho, minhas plaquetas foram para 540 milhões. Mas eu já estou cuidando para baixar de novo. Então, é uma coisa que nós vamos ter que cuidar para o resto da vida. Através de psicanálise, eu faço terapia com alguém e eu estou aqui sempre em contato com os meus colegas psicanalistas e eu estou ajudando outros a se curar. Então, pessoal, eu estou fazendo com isso a minha autocura. E eu estou muito bem e muito saudável, graças a Deus e aos médicos que me acompanham, inclusive o doutor Leandro, do 17º Batalhão da Polícia Militar aqui de Uberlândia, Minas Gerais, que eu agradeço de todo o coração. Então, pessoal, nós podemos continuar bem se nós olharmos para nós enquanto sujeito e nos dermos o direito de ter sentimentos e entender que não são os de hoje, que muitos desses começaram na infância. E o psicanalista vai ajudar a puxar lá do inconsciente o sentimento que está guardado, que também nem sempre é o pai e a mãe que é culpado, não. Com a psicanálise, a gente vai primeiro achar que o pai e a mãe é errado, depois nós vamos perdoá-los, depois nós vamos perceber que eles nos deram o que eles puderam, porque eles deram até onde eles tinham,
porque muitas coisas eles não tinham. Como você vai dar algo que você não tem? Então, pessoal, falando aqui, fazendo essas correlações, né, com vocês, falando sobre essas dores, nós também, emocionais, nós encerramos compreendendo aqui, ó, que a psicossomática, nós vamos encerrar essa aula, essa é a última por um tempo, daqui a uns 2 meses, 3, eu volto com a psicossomática de novo, mas agora eu vou falar de psicose daqui 15 dias nas próximas aulas, acompanhe. Então, pessoal, nós vamos encerrar compreendendo com a psicossomática, não reduz o corpo à mente, e nem a mente ao corpo. Trata-se de uma unidade complexa. O sintoma é uma mensagem. Ou quando você tem uma dor de cabeça, quando a gente o meu pé que está doendo, mas que pé? O direito ou o esquerdo? O direito tem a ver com meus relacionamentos com a minha filha, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas colegas de trabalho, da igreja, seja lá onde for. Então, se é o meu pé direito, tem a ver com meu pai, com meu irmão, assim a lateralidade, né? Se eu estou com um problema de rins, o que eu não estou filtrando? O que eu não estou falando? O que é que eu não estou sabendo falar? Olha, fulano, vamos dividir? Isso aqui me pertence, é meu, esse aí é seu. Ó, cada um tem o seu direito, tá? O meu direito termina aqui e o seu começa daqui para cá. Tem que saber fazer essa divisão do que é meu, do que é seu, inclusive no relacionamento amoroso. Nós temos que amar, e é melhor amar com respeito um pelo outro, e pelo limite do outro. Jamais um querendo passar à frente do limite do outro, porque os homens e as mulheres, todos nós, somatizamos. Nós mostramos aqui, através da escola, da nossa clínica psicanalítica aqui do Grupo Sobrapa, que o neurótico psicossomatiza, que o psicótico psicossomatiza, e que mesmo o perverso psicossomatiza. Foi uma aula extensa, nós ficamos 1 ano quase falando, e nós vamos voltar a falar novamente, porque a psicossomática é a base da psicanálise. E ao longo das aulas que nós vamos começar, eu e o professor Siqueira e a Ângela, a respeito de narcisismo, próxima semana nós vamos falar de narcisismo ou mecanismo de defesa, Siqueira? Pode ser o narcisismo, né? Pode ser narcisismo, com certeza. Então, através de falar sobre o narcisismo, nós também, muitas vezes, eu vou tocar no ponto da psicossomática. Inclusive, eu escrevi um livro que, quem desejar, ele está sendo publicado pela editora E-Book, que é uma editora internacional, e a editora Fonte, que é uma editora brasileira com mais de 50 anos de existência. E esse livro se chama Narcisismo e Oncologia, tá? Daqui a pouco, quem me conhecer e conhecer o meu esposo, né, pode também pedir para a gente, que nós temos o livro. E nós estamos aqui à disposição de quem quiser se tratar através da clínica psicossomática. E o professor Siqueira, deixe seu número de telefone, professor. Ah, sim. 12 99702 7927. Repetindo, 12 DDD 99702 7927. Só me ligar no WhatsApp e pronto, tudo certo. E professora e psicanalista Marianice, deixe seu número de telefone, por favor. 27 996 860689. E aqui, pessoal, no Grupo Sobrapa, nós temos vários psicanalistas, nós temos o professor Márcio Gomes, nós temos a professora Sônia, professora Dircilene, professora Cris Margaride, e várias outras, professora Gislaine, lembra mais aí, por favor, professor?
Tem outros, nós temos vários professores, tem alguns aqui que nesse momento eu até esqueci o nome, mas, gente, é tanta gente, em 15 dias praticamente a gente não está repetindo professores. Então, essas pessoas estão habilitadas a cuidar de você através da clínica psicossomática. Quem desejar, pode deixar o número de telefone aqui no canal Coisas de Sideres ou no grupo Sobrapa. Se inscrevam no grupo Sobrapa. Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E pode ter certeza, pessoal, quer curar a sua dor, quer diminuir o seu problema de saúde, não vá apenas tomando medicamento. Você precisa se tratar na clínica psicossomática, através da psicossomática que nós trabalhamos aqui no Grupo Sobrapa. Muito obrigada, uma boa noite, nós agradecemos a participação de todos. Eu quero deixar aqui uma frase. A dor física pode ser a tradução de um conflito psíquico. Portanto, escutar o corpo é escutar o nosso inconsciente. E você, Marianice, que frase você quer deixar? O que o seu corpo tem tentado dizer que você não escutou? Quando o sintoma aparece, ele não deve ser silenciado imediatamente. Precisa ser escutado. A escuta clínica transforma o sintoma em linguagem, permitindo elaboração e não apenas repetição. Então, eu quero dizer a vocês que o corpo grita, a alma silencia, pois onde falta palavra, sobra sintoma. Então, e nós não queremos que sobre sintoma, né, pessoal? Então, vamos procurar o Grupo Sobrapa. E, professor Siqueira, quer deixar uma frase para terminar aqui? Pode ser. A fala pode ser um bálsamo ou uma ferida. Depende de como a usamos. Dessa maneira, nós, o Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, encerramos aqui a nossa live. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada.